Olá, eu sou Julia Fernandes, sou estudante da UNB, faço engenharia eletrônica e hoje eu vou falar sobre o experimento 2, parte teórico simulado, referente à matéria de prática de eletromagnetismo. Bom, um breve resumo, hoje nós vamos ver capacitores, vamos entender como calcular essa capacitância, trouxe também algumas simulações práticas que foram propostas pelo professor e por fim, vamos ver o uso de capacímetros. Bom, e nada mais justo do que começar entendendo o que é um capacitor. Um capacitor ele nada mais é do que um componente que armazena energia em um campo elétrico. Bom, ele é formado por duas placas condutoras e essas placas elas vão ser separadas por algum tipo de isolante, que a gente chama de dielétrico. Bom, é importante deixar claro que o formato dessas placas ele não vai ser só retangular, né? Ele pode ser retangular, cilíndrico, esférico, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Para cada simulação, a gente vai usar um formato diferente de placa. E é importante deixar claro também que para cada formato a gente vai ter um jeito diferente de calcular essa capacitância, né? Então vamos lá, para começar, vamos ver o capacitor plano com dielétrico. Bom, um capacitor plano ele é formado por duas placas paralelas retangulares separadas por um isolante, que foi o que eu disse anteriormente, né? Que vai ser o nosso dielétrico. Aqui na esquerda eu trouxe uma representaçãozinha para vocês entenderem melhor. E aqui à direita a gente tem a nossa fórmula. Vamos entender como essa fórmula funciona, né? A gente tem aqui o nosso epsilon. O que é esse epsilon? Esse epsilon ele nada mais é do que a permissividade total do nosso dielétrico. E como eu acho essa permissividade? Eu não coloquei aqui no slide, foi um erro, mas enfim. Bom, essa permissividade total a gente vai calcular multiplicando a permissividade absoluta do nosso dielétrico, do nosso material dielétrico, né? Ou seja, esse valor ele vai variar muito dependendo do tipo de material que você está usando. Pode ser uma borracha, um teflon, água destilada, enfim, qualquer outro tipo de isolante. Então, para achar essa permissividade total, a gente vai multiplicar a permissividade absoluta do nosso material dielétrico pela permissividade do vácuo, que se eu não me engano é 8,85 vezes 10 a menos 12. Enfim, vamos ter a permissividade total, que a gente vai multiplicar pela área. Essa área vai ser a área das placas, e vamos dividir esse valor pela distância entre as placas, né? Bom, no primeiro exemplo, a gente vai utilizar essas duas placas aqui, elas não estão com os valores finais nas dimensões, vocês já vão entender por quê. Esses valores a gente vai multiplicar por x, que foi um valor dado pelo professor nessa tabela aqui. Eu sou do grupo C, então eu vou substituir x por 0,8 milímetros, e o meu tipo de dielétrico vai ser a água destilada. Então, substituindo x, a gente tem essas dimensões aqui. A placa A vai ser igual à placa B, né? E tá aqui, perfeito. Só fazer o cálculo. Agora, vamos ver os cálculos. Bom, aqui eu achei epsilon, que foi o que eu falei inicialmente para vocês. Peguei a permissividade absoluta do nosso dielétrico, que nesse caso é a água destilada, e multipliquei pela permissividade do vácuo. Bom, achei a área, tive que fazer tive que achar a área desse retângulo branco aqui, que vai ser um furo que está entre as placas, né? Então, tive que subtrair pela área dessas placas para ter a nossa área da placa A e B. Acho que deu para entender. Bom, e a nossa distância aqui vai ser 0,08 milímetros. Substituindo esses valores na nossa fórmula, a gente encontra a capacitância de 3,16948 vezes 10 a menos 7 Faraday. Faraday vai ser a nossa unidade de medida para a capacitância, né? Então, nós vamos fazer uma simulação agora no ANSYS, no Maxwell 3D. Aqui a gente tem alguns requisitos para fazer essa simulação. E vamos comparar o valor dessa simulação com o valor desse cálculo analítico que a gente fez aqui, certo? Bom, então vamos lá abrir o ANSYS. Com o ANSYS aberto, vamos vir aqui em Desktop, vamos selecionar a opção Maxwell 3D, certo?
e vamos começar a criação do nosso projeto. Vou selecionar uma caixa aqui para fazer a nossa primeira placa, que vai ser a nossa placa B. Vou chamar ela de placa B, porque é a placa que vai ficar posicionada embaixo, né? Certo? O material dessa placa, a gente vai ver aqui nos nossos requisitos que o professor nos deu, tem que ser placas de cobre. Então, aqui no ANSYS, eu vou trocar esse material para cobre. Vou vir aqui. Cobre, vou dar um OK. Vou mudar a cor também, vou colocar esse marronzinho aqui. Perfeito? Agora, em Create Box, eu vou mudar as dimensões dessa placa, né? Bom, vamos vir aqui no slide. Essas vão ser as nossas dimensões. Então, eu vou ter 6,4 milímetros de largura, 9,6 milímetros de comprimento e 0,24 de espessura. Aqui no ANSYS, o nosso eixo Z ele vai ser referente à nossa espessura, então eu vou colocar 0,24. O eixo Y vai ser o nosso comprimento, que vai ser de 9,6 milímetros. O eixo X vai ser a nossa largura, que vai ser de 6,4, né? E eles vão estar posicionados no ponto 0, 0, 0. Então, aqui está a nossa placa. Perfeito? Só que essa placa, ela possui 3 furos iguais, né? Então, nós vamos realizar esse furo aqui. Bom, fiz essa caixa que eu vou nomear de furo 1. Opa. Furo 1. E agora eu vou colocar as dimensões desse furo. Bom, ele vai ter uma espessura de 0,24, né? Igual a nossa placa B. No eixo Y, a gente precisa fazer uma continha básica aqui para saber o valor das dimensões desses furos, né? Então, fazendo essa conta aqui, no eixo Y, a gente vai ter um tamanho de 1,92 milímetros. Fiz esses cálculos antes para ficar mais fácil, então aqui a gente vai ter 1,92 milímetros. Bom, já no eixo X, a gente vai ter uma distância que vai ser esse 6,4 subtraído dessas duas dimensões aqui de 0,96, que vai nos dar 0,48. Perfeito? Agora, a gente vai colocar onde eles estão posicionados, né? Tanto em relação ao eixo Y como no eixo X, eles estão a uma distância de... Esse primeiro furo, ele está a uma distância de 0,96 milímetros, né? Então, aqui nas dimensões, onde a gente tem... nas dimensões não, no posicionamento, perdão. A gente vai colocar uma distância de 0,96 em relação ao eixo X e 0,96 em relação ao eixo Y, né? Vamos dar um OK. Aqui a gente tem a nossa caixa, que vai ser o nosso furo, né? E essa placa, ela tem mais 2 furos iguais. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar esse furo aqui e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui eu criei o furo 2 e o furo 3. Eles estão posicionados no mesmo lugar, então o que vai diferenciar esses furos vai ser o posicionamento em relação ao eixo Y, né? Então, aqui no eixo Y, eu vou mudar essa posição. Para fazer essa posição aqui, eu vou ter que somar essas dimensões, que somando eu vou ter 3,84. Então, nesse segundo furo, a gente tem uma distância de 3,84 milímetros em relação ao eixo Y, ok? Aqui está o nosso segundo furo. E para o nosso terceiro furo, a gente vai ter, fazendo os cálculos aqui, uma distância de 6,72 milímetros. Então, vamos colocar aqui na posição do eixo Y. Então, tá aqui as nossas caixas. E agora a gente precisa fazer esses furos, né? Para realizar esses furos, eu vou selecionar a nossa placa B, nosso furo 1, 2 e 3.
Vou vir aqui em Operações, Subtract e vou dar um OK. Bom, aqui a gente tem a nossa placa B. E vocês concordam comigo que a nossa placa A, que vai ser a placa que vai ficar na parte superior, ela vai ser exatamente igual essa placa B? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V dessa placa. Então, aqui, o que vai diferenciar essa placa vai ser exatamente a distância no eixo Z, né? E essa distância, o posicionamento no eixo Z, desculpa. E essa distância, a gente vai ver por aqui, ó. O nosso dielétrico, ele tem 0,08 de espessura. E a nossa placa B, ela tem 0,24. Então, somando esses valores, a gente tem 0,32. Então, essa placa B, ela está posicionada a 0,32 milímetros em relação ao eixo Z. A gente vai dar um OK aqui. Bom, vou fazer a mesma coisa para os furos. Vou posicionar esses furos a 0,32 milímetros, certo? Então, aqui, ponto 32, OK. Furo 6, 0,32. Ok, temos os 3 furos, vou só renomear essa placa aqui. Vou chamar essa placa de placa A. Material cobre também. Então, perfeito, só falta o nosso dielétrico, né? Para fazer o nosso dielétrico agora, eu vou pegar e vou fazer outra caixa. Que vai ter as mesmas dimensões, só que ela vai até o início da minha placa A, certo? Então, vamos ver, se não tiver ficado, a gente só, na posição certa, a gente só muda as dimensões. Então, essa caixa aqui eu vou nomear de dielétrico. O material vai ser água destilada, né, que a gente viu nos nossos slides. Então, a gente vai ter aqui, na verdade, que o professor deu pra gente. Então, a cor eu vou colocar esse azulzinho, vou dar um OK. OK. E vamos ver as dimensões aqui desse dielétrico. Bom, no eixo Z, ele está posicionado a 0,32 milímetros, né? As dimensões em X e Y estão corretas. Já aqui no eixo Z, ele tá posicionado a 0,24, né? Seria isso? Vamos ver. Opa, houve um erro aqui. Um momento. Aqui. Bom, agora sim, arrumei o posicionamento do nosso dielétrico. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei uma distância de 0,08, que vai ser a nossa espessura, né? Da placa nosso dielétrico. Ele vai estar posicionado no eixo Z em 0,32 milímetros. Então, a gente tem aqui o nosso projeto pronto para ser simulado, certo? Antes de continuar, eu vou fazer um furo nessa placa A aqui, a pedido do professor, para evitar plágio, né? Então, vamos lá. Vou chamar esse furo aqui, vou dar o nome desse furo com, a pedido do professor também, as iniciais do meu nome e os últimos dígitos da minha matrícula. Perfeito? Dito isso, Create Box vai ter uma espessura de 0,24 e vai estar posicionado em relação ao eixo Z em 0,32 milímetros. Ficou um pouquinho para o lado, né? Só a gente mudar essa distância aqui do eixo X. Vou colocar ele posicionado a 6, talvez. Vamos ver como que vai ficar. Ficou muito, então calma. Vou colocar 5,4.
5.5? 5.7. Acho que agora vai dar bom. Pronto, 5.7. Agora eu vou selecionar a placa A, certo? E o meu furo aqui. Operações, subtract. Vou dar um okzinho. Tá aqui o nosso furo para evitar o plágio, né? Bom, dito isso, agora a gente pode começar os trabalhos. Bom, vamos vir aqui. Só deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Acredito que esteja. Vamos vir em Maxwell 3D, Solution Type. Vamos selecionar a opção Electrostatic. Vamos dar um OK. Vamos criar um campo de referência aqui, que vai ser esse. Perfeito? Bom, agora, o que eu vou fazer? Bom, vou salvar o projeto agora, né? Vou chamar de projeto 1 mesmo, vou colocar aqui na área de trabalho. Salvar. E perfeito. Agora, eu vou colocar as voltagens nas nossas placas, né? Vamos ver aqui nos nossos requisitos qual que tem que ser a voltagem dessas placas. Bom, na placa A, ela tem que ter uma voltagem de 8 volts e na B de 1 volt. Então, vamos vir aqui, vou selecionar a placa A, adicionar uma excitação, voltagem, vai ser 8 volts. Vou mudar aqui 8 volts. Na placa B, vou selecionar excitação, voltagem, 1 volt. Perfeito? Agora, eu vou vir aqui em Maxwell 3D, parâmetros, clicar com o botão direito, perdão, Matrix, e vamos selecionar as nossas voltagens, certo? Bom, tá aqui. Agora vamos fazer uma análise. Adicionar um arquivo de solução aqui. Vou dar OK. Vou voltar aqui, análise wall. E agora ele vai falar se tem algum erro no nosso projeto, né? Vou dar uma subida aqui pra gente poder visualizar. Opa. Ele tá salvando. Bom, então vamos lá. Vamos ver as mensagens. Tá. Aqui eu vou vir em planos, XY. Vou vir aqui nessa opção. Vou selecionar um campo elétrico. Certo? E agora eu posso rodar essa simulação. Então, vamos lá. Então, aqui vai ser o comportamento do nosso campo elétrico, certo? Perfeito? Agora, vou dar um pausezinho aqui. Agora, nós vamos fazer vamos ver os nossos vetores, certo? Opa, deixa eu fechar aqui. E selecionar. E vamos ver os nossos vetores, certo? Objects. Bom, agora vamos simular.
E esses são os nossos vetores. Dá para ver também o nosso campo eletromagnético, né? Vou mexer aqui para vocês conseguirem ver. Opa. Então, aqui a gente tem a nossa simulaçãozinha. E vamos para os resultados, né? Vamos lá. Agora vamos obter os nossos resultados, né? Venho aqui em resultados, Solution Data. Quero o meu resultado em Faraday, que foi o que a gente fez nos cálculos analíticos, né? Eu vim exportar, exportar circuito, preview. Bom, então aqui a gente tem o nosso valor, né? A gente tem um resultado de 3,567 vezes 10, elevado a menos 10, certo? Que é o que a gente achou aqui. Vocês concordam? Aproximadamente, né? Então, nossa simulação deu certo, nossos cálculos estão certos. Perfeito? Agora, vou fechar essa simulação e vamos para o próximo capacitor. Agora nós vamos ver o capacitor cilíndrico com dielétrico. Bom, ele vai funcionar da mesma forma, só vai mudar a geometria da nossa placa, que agora vai ser cilíndrica, né? A gente vai ter uma forma diferente de calcular essa capacitância, que vai ser dada por essa fórmula que está aqui do lado, onde L é o comprimento do cilindro, R1 e R2 vai ser o raio dos condutores internos e externos, e o meu epsilon vai ser a permissividade do dielétrico. E nos slides anteriores eu falei como que a gente acha essa permissividade, certo? Bom, então aqui a gente tem um exemplo para a nossa simulação. Para usar a nossa simulação, né? Aqui a gente tem... Opa, deixa eu voltar aqui na apresentação, perdão. Aqui a gente tem o exemplo para a nossa simulação. A gente vai usar essas dimensões. O nosso tipo de dielétrico agora vai ser o Teflon. Lembrando que utilizando os valores do grupo C. Bom, aqui estão os cálculos analíticos, substituindo esses valores na fórmula da capacitância para em formato cilíndrico, né? A gente vai ter esse valor aqui de 1,82 vezes 10 a menos 9 Faraday. Tá faltando um F de Faraday aqui, que é a nossa unidade de medida para capacitância, né? Então, agora vamos para a simulação no ANSYS. Vamos lá. Vou abrir aqui o nosso ANSYS. Certo? Bom, abriu aqui. Vamos fazer a mesma coisa, desktop, Maxwell 3D. Perfeito? Agora a gente vai ter um cilindro, né? Vou fazer o nosso cilindro aqui. Vou chamar... Vamos vir aqui. Vou chamar esse cilindro de cilindro externo. Perfeito? Então, vou chamar cilindro externo. O material do nosso cilindro vai ser, vamos ver aqui nos nossos requisitos, vai ser de alumínio. Então, vamos vir aqui, material, edit. Alumínio, vou dar um OK. Vou colocar a cor dessa nossa placa. Eu acho que esse rosinha tá legal, né? Acho que cabe ser ele.
Vou adicionar um pouco de transparência. Para ficar melhor de visualizar a nossa segunda placa condutora que vai estar aqui por dentro, né? Então, vamos lá. O raio, vou em Create agora. Então, vamos lá. O raio desse cilindro, vamos ver aqui na tabela. Ele vai ser o raio externo, que é de 10, grupo C, que vai ser de 9 milímetros, mais a espessura dessa parede, que vai ser de 2 milímetros. Então, a gente vai ter 11 milímetros de raio, perfeito? Vou colocar aqui. Eita, vai ficar grandão. 11 milímetros. Opa! Vamos voltar aqui. O comprimento vai ser de 18 milímetros. Então, vou colocar aqui a altura de 18. Perfeito. E eu acho que é isso, na verdade. Vamos ver. Ficou grande o nosso cilindro aqui. Vamos ajeitar para ter uma visualização melhor, né? Então tá. O que falta aqui é a gente ver A gente tem que fazer um furo agora, né? Perfeito. Que o furo vai ser... O furo vai ser de 10... De 9 milímetros de raio, né? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou selecionar. Aqui, né? Selecionar. Vou dar o nome de furo 1. Furo 1. Perfeito. Vou vir aqui nas minhas dimensões. Vou deixar ele nessa altura, só que ele vai ter um raio de 9. Olha, foi quase, hein? De 9 milímetros. Perfeito? Então, agora eu vou selecionar o cilindro externo com esse furo aqui. Operações, Subtract, e vou dar um OK. Perfeito. A gente tem aqui o nosso cilindro. Agora vamos fazer o nosso dielétrico, né? Vou pegar novamente o cilindro. Vou tentar colocar ele. Bom, vou chamar aqui de dielétrico. Dielétrico. O material do nosso dielétrico vai ser o Teflon, certo? Então, vou vir aqui em material, edit, e vamos procurar o tal do Teflon aqui. Achamos. Perfeito. Vou mudar a cor desse Teflon, vamos colocar não sei, esse verde, talvez? Vou colocar esse verde meio azul. Vou adicionar uma transparência também. Mais ou menos aqui, pouca coisa. Certo? Vou dar um OK. Vou ver as minhas dimensões. Aqui eu tenho que ter raio 9, né? Que é onde vai começar o nosso dielétrico de 9 milímetros. E altura de 11. Posicionado no eixo C. Perfeito? 11? Eu acho que eu coloquei errado, calma. 18. Não é 11, é 18. Acho que estava certo, na verdade. É 18. Então, perfeito. Temos aqui o nosso dielétrico. Agora a gente tem que fazer um furo nesse dielétrico também, né? Que é onde vai entrar o nosso cilindro interno. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar
outro cilindro aqui. Vou fazer outro cilindro. Bom, vou chamar esse cilindro de furo 2, certo? Vou vir aqui nas dimensões. Ele tem que ter raio, vamos ver aqui, raio interno de 3 milímetros. Então, o raio tem que ser de 3. A altura vai ser de 18. E é isso aqui, né? Opa. Tá certo a minha altura, né? Opa, 218. Enfim, não tinha problema, porque como vai ser um furo, né? Ele vai sumir. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar o Teflon, vou selecionar esse meu furo, operações, subtract, vou dar um OK. Opa. Acho que não foi, vamos tentar de novo. Bom, vou dar um CTRL aqui no meu dielétrico, no meu furo 2, operações, subtract. OK, né? Foi. Agora, vou vir aqui, selecionar outro cilindro, que vai ser a nossa placa interna, o nosso cilindro interno. Então, vou nomear ele de cilindro interno. Perfeito? Ele vai ser de um Teflon. Vou dar um OK. Vamos ver as dimensões. Opa, Teflon não, eu errei. Ele não vai ser um Teflon, gente. Esse cilindro aqui, ele vai ser de alumínio, né? Porque é a placa condutora. Vamos confirmar aqui. Tipo de elétrico, tananã, é alumínio. Então, é isso aqui. Ele vai ser de alumínio. Vamos ver as dimensões dele. As dimensões... Bom, eu vou ter um raio de 9, não, de 3 milímetros. A altura tá certa. Então, eu tenho aqui, vou mudar a corzinha dele, só para ficar bonitinho. Vou deixar da mesma cor do outro. Certo? Vou colocar uma opacidadezinha também. Mais ou menos por aqui. Perfeito. Então, agora, o que nós vamos fazer? Opa! Temos aqui o nosso capacitor. Vou vir aqui em Maxwell Solution Type, Electrostatic. Vou dar um OK. Vou selecionar uma região, que vai ser essa região aqui. Vou salvar o meu projeto, que eu vou chamar de projeto 2. Vou salvar. Agora, eu vou colocar a voltagem nas nossas placas, né? Que vai ser esse cilindro externo aqui. Ele vai ter uma... Opa! Eu esqueci de uma coisa, gente. Para evitar plágio, o professor também pediu pra gente fazer um furo aqui. Então, o que eu vou fazer? Antes de continuar, eu só vou fazer um furo nesse... nessa nosso capacitor, né? Vou chamar esse furo com as minhas iniciais, final da matrícula. OK. Bom, as dimensões, eu acho que pode ser essa mesmo, só vou colocar no eixo X. Vamos ver como vai ficar. Só tenho que subir um pouquinho a altura, porque ele está posicionado, então vou colocar
talvez 9, né? Que vai ficar no centro. Então, vai ficar aqui no centro. O que que eu vou fazer com esse furo? Vou selecionar meu alumínio externo. Opa! Calma, temos um problema aqui. Nas dimensões. Essa altura dele eu vou colocar de 18 também, né? 18 não. Vou colocar 24, só pra atravessar aqui. Então, perfeito. O que que eu vou fazer? Vou adicionar esse cilindro aqui, o furo que eu... Opa! O cilindro externo, o furo que eu criei. Operações, subtract... E tá aqui. Realizei o meu furo. Certo? Opa. Só deixa eu ver se esse furo tem que atravessar tudo. Eu acredito que não. Enfim, tá aqui o nosso furo. Agora, nós vamos aplicar as voltagens nas placas, né? Então, aqui no cilindro externo, vou selecionar uma excitação, voltagem. Vamos ver aqui nossa tabela de requisitos. A placa externa, ela tem que ter 5 volts e a placa interna, 2 volts. Então, aqui eu vou ter 5 volts. Certo? E na placa interna, eu vou ter 2 volts. Vou dar um OK, perfeito. Vou vir aqui em Maxwell, parâmetros, matrix. Vou selecionar as voltagens, vou dar um OK. Bom, agora vou colocar um solucionário, pra gente ver se tá tudo certo. Vamos analisar. Enquanto ele tá analisando aqui, deixa eu ver se a gravação ainda tá rolando a nossa gravação. Então, vamos lá. Tá salvando aqui. Bom, vamos ver as nossas mensagens. Aparentemente tá tudo certo. Não tem nada... Tudo certo aqui? Então, agora vamos selecionar esse plano XY. Vou vir aqui. Vou selecionar um campo elétrico. Objects, Done. Perfeito. Agora, vamos ver a animação do nosso campo elétrico, né? Vamos ver como esse campo elétrico vai se comportar. Vou dar um OK. Animação. E aqui a gente consegue ver o comportamento do nosso campo elétrico, certo? Bom, agora vamos ver. Vou sair daqui, vou selecionar de novo. Opa. Agora vamos ver o comportamento dos nossos vetores, né? Bom, vamos ver a animação.
Agora vai. Pra tá salvando aqui. Então tá, vamos lá. Bom, por algum motivo não tô conseguindo rodar. Mas aqui estão os nossos vetores. Correto? E agora, nós vamos analisar os resultados, né? Os resultados teóricos. Vou vir aqui, solution date. Eu quero os resultados em Faraday. Exportar. Preview. E aqui a gente tem o valor da nossa capacitância, né? Que vai ser de 1,91 vezes 10 elevado a menos 12. Vamos comparar com os nossos resultados. Bom, deu quase a mesma coisa, né? Com a diferença de algumas casas decimais, mas coisa pouca. Então, a nossa simulação tá certa, os nossos cálculos estão certos, né? Então, vamos fechar aqui. Perfeito? E agora, nós vamos para o nosso exemplo 3. Bom, para o exemplo 3, a gente vai ver um capacitor esférico com dielétrico. Esses capacitores esféricos, eles são compostos por duas esferas, né? Só vai mudar o formato das nossas placas. E entre essas esferas, a gente vai ter o nosso material dielétrico. Bom, a capacitância para um capacitor esférico com dielétrico é dada por essa fórmula aqui, né? Onde R1 vai ser o raio interno, R2 o raio externo, e esse epsilon é a nossa permissividade total do material dielétrico. Bom, aqui a gente tem o exemplo para simulação, a gente vai usar esses valores dessa tabela aqui. Então, vamos lá, vou abrir de novo o ANSYS. Enquanto eu abro, vou verificar aqui se ainda tá filmando. Bom, com o ANSYS aberto, vamos repetir a mesma coisa que a gente fez para as outras duas simulações anteriores. Maxwell 3D, certo? Agora eu vou utilizar uma esfera, né? Então, aqui eu vou ter essa esfera que eu vou chamar de vai ser a nossa esfera externa com o raio dessa esfera, eu vou colocar ele de 21 mais a espessura da parede, que vai ser 24, então... Bom, primeiro eu vou nomear essa esfera externa, certo? O material desse nosso condutor, vamos ver aqui, vai ter que ser de ouro. Então, vamos colocar. Vamos vir aqui em... Só deixa eu confirmar se está filmando. Tá filmando. Vamos vir aqui no material, edit. Vou escolher gold, né? Nosso ouro. Aqui, ouro. Ok. Vou colocar a cor dessa esfera de... Acho que é azulzinha, né? Esse azulzinho, talvez. Vou aplicar uma transparência para ficar melhor a visualização. Perfeito? Agora vamos aqui. Bom, o raio, como eu disse inicialmente, vai ser de 24 milímetros. Então, vou dar um OK. Nossa esfera sumiu. Deixa eu ajeitar aqui.
Eu vou diminuir a transparência, que eu acho que tá dificultando um pouco. Vamos ver como vai ficar agora. Então tá bom. Só deixa eu ajeitar. Que perfeito. A gente tem a nossa esfera, né? Que ela tem 24 milímetros. Agora, eu preciso fazer um furo nessa esfera, né? Vou chamar essa esfera aqui de furo? Vou chamar de furo mesmo. E essa esfera, ela tem que ter um raio de 21 milímetros, certo? Vamos ver aqui. Espessura. Perfeito. 21. Então, vou dar um OK. Vou selecionar a minha esfera, o meu furo 1. Operações, Subtract. Vou dar um OK. Agora, a minha esfera tá oquinha, né? A minha esfera externa. Vou fazer agora o nosso dielétrico. Vou selecionar a esfera, vim aqui no centro. Bom, o nosso dielétrico qual vai ser o material? Vai ser o polietileno. Então, vamos vir aqui, Edit. Aqui, polietileno. Certo? Então, vamos colocar aqui, vamos dar um OK. O raio do nosso dielétrico, ele também vai ter 21 milímetros, correto? Eu vou mudar a cor desse dielétrico aqui. Vou colocar ele aqui, vou aplicar uma transparência. OK. Agora eu vou fazer um outro furo, que eu vou chamar de furo 2. Furo 2. OK. Que tem que ser de raio... Vai ser igual o raio interno, né? Tem que ser de raio de 9 milímetros. Então, eu vou vir aqui nesse furo. E aqui eu vou ter 9 milímetros, correto? Opa. Esse é o nosso dielétrico. Essa é a nossa esfera. Aqui tem 9 milímetros. Perfeito? Então, vamos lá. Vou selecionar o dielétrico e o furo 2. Operações. Subtract. OK. E agora eu vou fazer uma terceira esfera, que vai ser a nossa esfera interna, né? Então, vou chamar aqui de esfera interna. O material vai ser ouro. A cor a gente escolheu... Já não me recordo da cor, acho que foi esse azulzinho, né? Vou dar um OK.
esse raio ele tem que ser de 9 milímetros também. Certo? Então, aqui tá nosso condutor em formato esférico, né? Deixa eu ajeitar aqui a visualização. Eu vou diminuir um pouquinho a transparência desse dielétrico. Aqui. Bom, perfeito. Deixa eu só verificar se ainda tá filmando. Ainda tá filmando. Eu acho que tá tudo certo. Polietileno. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Maxwell. Solution Type. Electrostatic. Vou dar um OK. Vou selecionar uma região. Perfeito? E vou salvar o nosso projeto. Esse é o nosso projeto 3, concordam? Então, vamos vir aqui, salvar. Perfeito. Agora, eu vou adicionar uma voltagem nas minhas esferas, né? Vamos ver aqui os valores requisito. Bom, a placa externa, ela vai ter 10 volts e a interna 22 volts. Então, vamos vir aqui na externa. Opa. Excitação, voltagem. Essa placa vai ter, essa esfera vai ter 10 volts. Deixa eu só confirmar esses valores que eu já esqueci. 10 volts e 22. Então, aqui a gente vai vir aqui na esfera interna, certo? E vamos aplicar uma excitação de 22 volts. Eu acabei de lembrar que eu não fiz o furo que o professor pediu para evitar plágio. Então, eu vou fazer aqui agora com vocês. Bom, dessa vez eu vou usar um cilindro aqui, né? Vou chamar esse cilindro, que vai ser o nosso furo, com as iniciais do meu nome e o final da minha matrícula. Vou redimensionar, vai estar no eixo Y. Perfeito? Vou colocar a altura desse cilindro de, sei lá, 25, só para pegar as duas partes. Será que ficou pequeno? Vamos ver 50. Bom, eu queria que ele atravessasse, mas parece que não atravessou a nossa... Não atravessou, tá vendo? Ah, perfeito, né? Vou colocar o posicionamento aqui do eixo X em menos 25. Agora sim, agora atravessou. Bom, então vou selecionar a minha esfera externa, porque esse furo só vai passar na esfera externa. O meu furo, com o meu nome. Operações, subtract e vou dar um OK. Então, temos aqui o furo conforme o professor pediu, né? Para evitar plágio. O que eu tô percebendo aqui, na verdade, é que esse furo, ele tá muito grande, o raio dele. Então, eu vou colocar o raio dele de, talvez, 5 milímetros. Acho que seja o suficiente. Opa, vou dar um Ctrl Z. Eu mudei o raio do dielétrico. Cadê o nosso... furo? Bom, vou voltar antes de furar, só para mudar
o tamanho desse raio, né? Vou colocar 0,25, talvez. Opa, usei vírgula. 0,25. Vou dar um ok. Acho que ficou muito pequeno agora. Vou colocar 1 milímetro, então. Acho que vai ficar bom. Vamos ver. Acho que 1 milímetro é o suficiente. Então, vamos lá. Vou selecionar minha esfera externa, meu furo, operações, subtract. Ok. Já selecionei minha região, já salvei o projeto, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos vir aqui. Vamos selecionar a voltagem das placas. Eu já fiz isso? Não me recordo. Só por desencargo de consciência? Acho que eu já fiz isso. Vamos vir em Maxwell 3D, parâmetros, matrix. Aqui, ó, já tem as nossas voltagens 1 e 2. Vou dar um OK. Vamos fazer uma análise. Certo? Vamos ver, ele está terminando de salvar o projeto. Então, tudo certo aqui. Podemos continuar. Agora, eu vou selecionar um plano. Opa, deu uma travada. Acho que ele não terminou aqui ainda. Enquanto ele termina, vamos verificar aqui novamente a gravação, se ela está sendo feita. Certinho. Perfeito. Então, tá tudo certo aqui, conforme a análise. Agora, eu vou... vou vir aqui em File de... campo... Opa, eu não selecionei o nosso plano, né? Então, vou selecionar aqui plano XY. Vamos adicionar um campo elétrico. Agora, nós podemos fazer a nossa simulação. Bom, então esse é o comportamento do nosso campo elétrico, certo? Agora, nós vamos ver... Deixa eu só fazer assim para vocês conseguirem ver melhor. Certo? Vou tentar fazer uma modificaçãozinha aqui. Campo elétrico, opa. Selecionar a região, né? Posicionar vetor, objects. Bom, a gente tem aqui os nossos vetores. Agora eu vou vir em animação e vamos ver. Esse vai ser o comportamento dos nossos vetores, certo? Então, perfeito. Agora, nós vamos analisar os resultados teóricos. Solution date, resultado em Faraday, exportar circuito,
preview. Bom, aqui ele nos deu o resultado de 4.49, tananã. Vamos comparar com o nosso resultado aqui. Bom, o nosso resultado... Bom, vamos lá. Vamos fechar esse projeto. E agora... nós vamos falar um pouco sobre esses capacitores em aplicações industriais. Bom, eles são utilizados principalmente em contextos que exigem alta capacitância e controle preciso do campo elétrico. A estrutura esférica ela oferece algumas vantagens em termos de uniformidade do campo elétrico e a distribuição de cargas. Bom, ela pode ser benéfica para algumas aplicações sensíveis, né? A precisão. E a gente trouxe aqui alguns exemplos, tipo o armazenamento de energia. Os capacitores esféricos são usados em sistemas de armazenamento de energia elétrica, onde a capacidade de acumular cargas em espaço relativamente pequeno é crucial. A gente tem filtros de alta frequência também, dispositivos de alta tensão, sistemas de controle e monitoramento. Bom, esses capacitores eles são especialmente valiosos quando a gente busca otimizar o uso de espaço, melhorar a eficiência do armazenamento de energia e reduzir a perda de energia no sistema de capacitação. Para o próximo exemplo, a gente tem aqui um capacitor esférico com 2 dielétricos. Bom, ele vai ser basicamente a mesma coisa do exemplo anterior, só que agora a gente vai ter 2 dielétricos, certo? A capacitância desse capacitor agora, ele vai ser calculado conforme a posição dos nossos dielétricos. Se eles estiverem em série, a gente vai ter uma fórmula, se eles estiverem em paralelo, a gente vai ter outra. Como aqui nós vamos usar um exemplo com dielétricos em paralelo, eu trouxe aqui a equaçãozinha a formulazinha, né, para calcular a capacitância em capacitor esférico com 2 dielétricos. Bom, nesse exemplo, o professor deixou livre para escolher o tamanho do raio, da espessura e também dos materiais dielétricos. Aqui eu escolhi um raio interno de 10 milímetros, um raio externo de 20 milímetros, uma espessura de 2 e os nossos dielétricos vai ser o teflon e o polietileno, beleza? Bom, aqui a gente tem os cálculos analíticos, certo? E agora vamos fazer a nossa simulação no ANSYS. Então, vamos vir aqui. Vou abrir novamente. Enquanto abre, vou dar aquela verificada na gravação. Tá gravando? Perfeito. Então, vamos lá. Vou só colocar aqui pra gente ver esses valores escolhidos, né? Então, tá abrindo aqui o nosso ANSYS. Bom, com o ANSYS aberto, vamos fazer tudo aquilo que a gente já sabe, Maxwell 3D. Perfeito. Vou adicionar uma esfera aqui agora. Essa esfera eu vou chamar de esfera externa. Esfera, vou colocar externa. Bom, o material... eu não coloquei aqui, né, o material que eu queria, mas a gente... Deixa eu voltar aqui. Aqui só tem o raio externo da espessura e o material dos nossos dielétricos. Eu não coloquei o material da nossa esfera condutora, né, possamos dizer assim. Bom, então vamos escolher aqui agora, como é um valor, como é algo arbitrário. Então, acho que eu vou utilizar
alumínio. Então, vamos utilizar o alumínio. Perfeito? Vou dar um OK. Vou colocar a corzinha dessa esfera de laranja. Porque sim, vou colocar uma transparência para ficar melhor a visualização do nosso dielétrico e da nossa esfera interna. Bom, as dimensões, o raio dessa esfera vai ser, o raio externo mais a espessura, que vai ser de 22 milímetros. Então, 22 milímetros. Vou dar um OK. Ficou muito grande a nossa esfera aqui. Bom, perfeito. Vamos ajeitar. Para ficar melhor a visualização. E aqui está ela, a nossa esferinha, certo? Bom, agora eu vou fazer uma outra esfera, que eu vou chamar essa esfera de furo 1, porque a gente quer que esse nossa esfera condutora externa seja oca, né? Então, vou chamar de furo 1. Vou colocar o raio de 20 milímetros. Vou selecionar a esfera externa, o furo 1. Operações, subtract, OK. Bom, então nossa esfera externa ela já está oquinha. Agora, nós vamos fazer o nosso dielétrico. Perfeito? Bom, vou chamar essa esfera aqui de dielétrico 1, que ele vai ter um material isolante do Teflon. Então, vamos editar e escolher aqui o Teflon. Perfeito? Vou mudar a cor, vou colocar um... Nem sei que cor eu uso mais aqui, vou colocar um roxinho. Né? Também vou colocar uma transparência para que a gente possa ver a esfera condutora interna. Dá um OK. Perfeito. Agora eu vou fazer uma outra esfera do mesmo, que eu vou chamar de furo 3, se eu não me engano. Furo 3. Essa esfera, ela tem que ter 20 de raio, tá certinho aqui. Só que, o que eu preciso fazer? Vou pegar esse furo 3 aqui, vou vir em operações, split, vou colocar aqui certo? E aqui eu vou furar, né? Então, vou dar um Ctrl no Teflon e no furo 3. Operações, no dielétrico e no furo. Vou vir aqui em operações, subtract, vou dar um OK e perfeito, né? Agora, vamos fazer a mesma coisa. Vou ter essa esfera que eu vou chamar de dielétrico 2. E o nosso material desse dielétrico vai ser o polietileno, certo? Se eu não me engano, foi isso que a gente colocou ali.
Vamos lá. Vou colocar a cor dele de verde. Também vou aplicar uma transparência para ficar melhor a visualização. Ok. Bom, então... aqui no dielétrico 2, certo? Vamos fazer uma outra esfera agora, que eu vou chamar de furo 4, eu acho, né? Essa esfera tá raio 20, tá certinho. Agora eu vou selecionar, operações, split. Bom, então vamos lá. Agora, vou selecionar o polietileno e o furo. Venho em operações, o dielétrico, na verdade, dielétrico 2, furo, e vou subtract. Perfeito. Tá aqui. Agora vou fazer outro furo. Vou chamar esse furo de furo 5. Que ele vai ter o raio interno que vai ser 10 milímetros. Então, vamos lá. Ele vai ter 10 milímetros. O que é que eu vou fazer agora? Vou selecionar o dielétrico, dielétrico 2. Calma aí, dielétrico 1, dielétrico 2, nosso furo 5. Vou vir em operações, subtract. Vou passar esse dielétrico 1 para cá. E pronto, perfeito. Agora, para finalizar, vamos colocar nossa esfera interna, né? Que a gente vai ter a esfera interna. Coloquei de laranja, se eu não me engano. Vou dar um ok. Ok aqui. Bom, ela vai ter 10 de raio. E eu não mudei o material dela, né? Ela vai ser uma esfera de alumínio. Então, perfeito. Temos aqui, bom, a pedido do professor, vou estar realizando aquele furo, né, para evitar o plágios. Então, vou fazer um cilindro aqui. Vou nomear esse furo com as iniciais do meu nome e o final da minha matrícula. Vou dar um ok. Agora vou ver as dimensões. Eu vou colocar a altura de 25. Ele vai ser posicionado no eixo X. E o raio, eu vou colocar um raio de 2 milímetros. Vamos ver se... Aqui, ó. Perfeito. Agora, eu tenho que colocar menos 2 aqui, né? Pra ir pro outro lado. Opa.
Pronto, agora ele atravessou ali. Vou selecionar a minha esfera externa. Só um momento, vou selecionar a minha esfera externa. O meu furo. Eu vou fazer essa subtraçãozinha aqui, né? Ok, temos o nosso furo aqui. Perfeito, para evitar o nosso famoso plágio, né? E agora, o que nós vamos fazer? Maxwell 3D, Solution Type, Electrostatic, ok. Vamos selecionar uma região, ok. Vamos ter essa região aqui. E agora, vamos colocar a voltagem das esferas condutoras, né? Então, aqui, eu também, acho que eu não selecionei uma voltagem aqui, vamos ver. Eu não selecionei uma voltagem, mas como é um valor arbitrário, a gente escolhe aqui agora, certo? Então, voltagem, vou colocar aqui, talvez 10 volts. E na esfera interna, eu vou colocar voltagem de 20 volts. 20 volts, vou dar um OK. Venho aqui no Maxwell, parâmetros, matrix, seleciono as minhas voltagens, dou um OK. Agora, vamos analisar se está tudo certo, né? Se tudo que a gente fez está certinho aqui. Eu não salvei o projeto, mas a gente salva agora, não tem problema. Esse aqui é o projeto 4, se eu não me engano. Então, vamos salvar. Bom, voltando aqui, ele analisou, demorou um pouquinho. Vamos ver as mensagens que ele deu pra gente, pra ver se tem algum probleminha. Tudo certo, né? Conforme as mensagens aqui. Agora, nós vamos... Vamos selecionar aqui um plano. Vamos selecionar um campo elétrico. E agora nós vamos simular. Vou dar esse valor aqui. Então, ok. Bom, o nosso campo elétrico, ele se comporta da seguinte forma. Perfeito? Opa. Selecionei o plano. Opa, perdão. Vamos ver agora os vetores, né? Então... Vamos rodar a simulação.
E esse aqui é o comportamento dos nossos vetores, como vocês podem ver. Bom, agora vamos para os resultados, né? Vou vir aqui em resultado, data, quero o resultado em Faraday, exportar, preview. A gente tem uma capacitância de 6,08, né? Analisando aqui com o nosso com os nossos cálculos analíticos, não deu muita diferença, né? Então, tá certo, tá certinho. Agora vamos fechar. Agora, nós vamos ver o nosso último exemplo, que vai ser um capacitor cônico com 4 dielétricos. Bom, o capacitor cônico ele possui placas condutoras em formato de tronco de cone, né? E no espaço entre elas também vai ter um dielétrico. A capacitância também vai depender do nosso dielétrico, se eles vão estar em série, se eles vão estar em paralelo. Bom, como a gente vai usar a capacitância em paralelo aqui, essa vai ser a fórmula para achar a capacitância desse capacitor cônico com 4 dielétricos. Aqui a gente tem a tabela para a simulação. O professor deixou a gente escolher os materiais dielétricos e nenhum material deve se repetir. Então, vamos lá, né? Vou novamente abrir o ANSYS. Vamos lá, com o ANSYS aberto, vamos fazer todo aquele procedimento, Maxwell 3D. E agora, nós vamos fazer um capacitor cônico. Correto? Bom, vou chamar esse cone aqui de cone externo. Ele vai ter o material de ouro. Certo? Vou mudar a corzinha dele, vou colocar um verde, acho que a gente não utilizou verde ainda. Vou aplicar uma transparência. Perfeito? Agora eu vou ajustar as dimensões. Bom, esse cone, ele vai ter um raio superior de 20, um raio inferior de 10 e a altura de 18. Opa. Vamos ajeitar aqui. Bom, aqui tá o nosso cone, ele tá tá certo, né? Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer um outro cone dentro desse cone. E
ele vai ter altura 18, raio, a gente usou 10 menos 2 vai ser 8, e aqui vai ser 18. Perfeito? Vou chamar esse cone de furo 1. Vou pegar o cone externo com furo 1, operações, externo, furo 1, operações, subtract, não aqui. Perfeito, agora vamos fazer os nossos dielétricos, né? Vou chamar esse cone aqui de dielétrico 1. E ele vai ser de borracha não, polietileno. São arbitrários, né? Então, a gente vai escolher aqui agora e eu vou dar uma corzinha esse azul aqui. Aplicar uma transparência. Então, ok. Vou arrumar as dimensões. Aqui a altura é 18. Aqui vai ser 8. E aqui vai ser 18, certo? Ok. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos realizar Bom, agora a gente vai selecionar essa ferramenta aqui, mas nós vamos selecionar esse nosso dielétrico, que é de polietileno, né? Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Perfeito. Vamos selecionar esse dielétrico 1, que vai ser o nosso polietileno. Vamos splitar ele. No plano YZ, certo? Agora eu vou pegar novamente esse dielétrico e vou splitar ele de novo. Só que agora no plano XZ. Correto? Agora vamos fazer o nosso dielétrico 2. Opa! Bom, vou chamar de dielétrico 2. Ele vai ser um material de... Vamos ver aqui. Vamos colocar o teflon. Ele vai ser um teflon. Vou dar um ok. Cor, vou colocar ele rosinha. Também vou aplicar a transparência. Correto? Agora vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse dielétrico. Operações, split. Vou cortar ele aqui no ZX. Vou pegar novamente e vou splitar de novo, só que agora no YZ.
Perfeito. Opa. Eu vou voltar que eu expliquei errado. Vou pegar esse dielétrico 2 aqui. Eu não arrumei as dimensões dele, né? Acabei de lembrar. Opa, negativo. Pronto, agora foi. Agora, vamos ver. Perfeito. Vou arrumar esse dielétrico 2, os valores, né? Então, ele vai ter uma altura... Só aqui que ficou errado. Aqui é 18. Então, vamos lá. Perfeito. Vamos adicionar o nosso terceiro material. Antes de adicionar, deixa eu confirmar se tá filmando aqui ainda. Tá filmando. Então, vamos adicionar aqui o nosso terceiro material, que eu vou chamar de dielétrico 3. E esse dielétrico, a gente pode colocar ele como sendo bom, eu vou colocar ele como sendo de borracha. Então vamos caçar a borracha aqui, né? Perfeito, é isso mesmo. Vamos mudar a cor dele, vou colocar ele vermelhinho, certo? Vou colocar uma transparência também. Vou dar um ok. Aqui nós vamos arrumar os nossos valores. Aqui vai ser 18 milímetros. Bom, perfeito. Então, agora nós vamos selecionar, esse dielétrico 3. Vamos em operações, split. Coloquei o lado errado. Operações, lado negativo. Que eu quero manter. Perfeito. Ainda aqui, vou fazer outro split. Agora, pra cá. Certo? Vou usar esse lado positivo. Vou dar um ok. E temos aqui o nosso terceiro dielétrico. Vamos fazer agora o quarto e último dielétrico. Vou colocar dielétrico 4. E ele vai ser... ele vai ser de mica. Vamos ver se tem aqui. Mica. Perfeito. Vou colocar ele de amarelinho. A gente aplica uma transparência aqui também nele. Certo? Perfeito, então. Vou ajustar as dimensões. Aqui vai ser 18. E agora a gente só splita este dielétrico. Vou colocar aqui. Vou dar um ok. Vou splitar novamente. Ele vai ser desta cor, não vou aplicar transparência nele. Correto? Então, eu acho que é isso. Vou só nomear ele aqui de novo como cone interno. E vou colocar ele sendo de ouro.
certo? Então, a gente tem aqui o nosso capacitor pronto. O que nós vamos fazer? Vamos aplicar agora... Não, perdão, novamente. Vou fazer o furo que o professor pede, né? Para evitar plágio. Vou usar aqui o cilindro. Esse cilindro que vai ser um furo, eu vou chamar ele de JF, inicial do meu nome, com o final da minha matrícula, que é 66. Bom, material... não precisa de material, é um furo. Então, ok. O que eu vou fazer? Vou colocar as dimensões. Agora, ele pode ter altura 20. Um raio, eu acredito que 1 tá bom. 1 milímetro. 1 milímetro tá perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse... Vou colocar aqui no Z. Vou aqui de -20 e aqui eu vou colocar 8. 8 não, 9. Opa. Um momento. Aqui é 0, perdão. Aqui é ponto 0. Na verdade, aqui é 9. Aqui é 9. Aqui vai ser... Vamos ver aqui. Tá. Então, em relação... Então, aqui eu vou deixar menos 20. Pra fazer o furo pro outro lado também, né? Só que ainda não foi. Deixa eu colocar menos 20. Bom, não tô conseguindo atravessar esse furo, mas eu acho que aqui já tá bom. Então, eu vou selecionar o cone externo com esse cilindro que eu fiz aqui e vou fazer... Perfeito, tá aqui o nosso furo para evitar o plágio. Agora vem em Maxwell 3D, Solution Type, Electrostatic, ok. Vou selecionar uma região, certo? Salvo meu projeto. Esse aqui é o 5? Acho que é o 5. Perfeito. Agora eu vou colocar as voltagens nas nossas placas. Pegando aqui a referência, na placa externa ela tem 3 volts e na placa interna ela tem menos 5 volts. Então, aqui na placa externa eu vou ter 5 volts ou 3 volts? 3 volts. Eu selecionei errado, vou colocar de novo.
vai ser a voltagem 2, vai ser 3 volts. Bom, no cone interno a gente vai colocar uma voltagem de menos 5 volts, né? Então, perfeito. Aqui vem Maxwell, parâmetros, matrix, escolha a voltagem 2 e 3, que é uma eu coloquei errado, né? Dou um OK, vamos ver a análise, adicionar uma solução aqui, vamos analisar, né? Bom, para finalizar agora, a gente vai ver como os capacitores cônicos são aplicados nas indústrias. Bom, eles têm aplicações específicas devido à sua geometria única, né? As suas principais aplicações são em sensores de alta precisão, sistemas de alta tensão, indústria eletrônica, ambientes compactos, pesquisa e desenvolvimento. As suas vantagens é que eles melhoram o controle do campo elétrico, conseguem maior compactação em espaços limitados, versatilidade ao trabalhar com múltiplos dielétricos, certo? Agora, para finalizar, vamos ver o que são capacímetros. Bom, um capacímetro é um instrumento usado para medir a capacitância de um capacitor. Ele funciona aplicando uma tensão conhecida ao capacitor e analisando a corrente resultante ou a resposta de carga e descarga. Como que funciona? O aparelho aplica uma tensão ao capacitor e observa como ele responde, né? Isso pode ser feito medindo o tempo que o capacitor leva para carregar ou descarregar ou monitorando o fluxo da corrente durante esse processo, né? Então vamos lá. Como que a gente mede a capacitância sem usar esse capacímetro comercial? O capacímetro comercial é esse que está aqui no cantinho. Perfeito? Bom, então vamos lá. A gente tem um método de carga e descarga, que basicamente você vai conectar o capacitor a uma fonte de tensão contínua e um resistor em série. Você vai carregar o capacitor com uma tensão conhecida, né? Depois você vai medir o tempo que leva para a tensão do capacitor atingir aproximadamente 50% do valor da tensão da fonte. E esse tempo pode ser usado para calcular a capacitância, né? A gente tem um método com osciloscópio, que vai ter que conectar o capacitor em um circuito ressonante junto com o resistor, alimentar o circuito com a frequência variável e observar a frequência na qual impede o circuito de atingir o seu valor mínimo, né? E a capacitância ela pode ser calculada com essa formulazinha aqui, certo? E por último, a gente tem o método de medição de corrente e tensão, que envolve a corrente e a tensão em um circuito simples com o capacitor. A gente conecta o capacitor em série com o resistor e a fonte de tensão DC. E a gente mede a corrente que flui nesse circuito enquanto o capacitor começa a carregar. A gente aplica a lei de Ohm para determinar a tensão no resistor. E a gente utiliza a fórmula do circuito RC para determinar a capacitância com base no tempo de carregamento. Então, a gente calcula por essa formulazinha aqui. Bom, aqui estão algumas referências, certo? É isso. Agora eu me despeço.